Olá, meu nome é Patrícia Cereda de Azevedo e eu irei apresentar o trabalho As Dinâmicas dos Fundos de Vale, Ribeirão Tatu, em Limeira, São Paulo, para esse terceiro simpósio brasileiro online de gestão urbana. Começamos explicando um pouco sobre o contexto e as definições de espaço público. Para autores como Sennett, o que mais importa do espaço público são as relações comerciais que existem desses espaços, que são parte integrante das cidades, sendo que esses espaços então são moldados e marcados pelas relações comerciais que mudam ao longo do tempo. Porém, para este trabalho, foi utilizado o conceito de Dimenstein-Skoguglia, de que o espaço público é uma dimensão de lugar de conflito e dissenso, de encontro com o outro, da alteridade e da diversidade, incorporando assim o aspecto social a este local que é o espaço público, ou seja, além da relação comercial. Falando um pouco sobre os conceitos de paisagem, autores como Besse e Tardin levantam que a paisagem é um artefato construído pelo homem sobre uma natureza existente, revelando-se como um bem coletivo que se manifesta sobre um território, sendo então uma derivação da cultura humana dentro do espaço. Porém, a paisagem não é somente um conjunto de ambientes organizados coletivamente pelos homens, mas é uma sucessão de rastros que se superpõem uns sobre os outros, criando os traços das histórias que o lugar conta e que são extremamente importantes para se analisar alternativas projetuais e para a requalificação de áreas. Lembremos que o valor paisagístico do lugar não é apenas do ponto de vista estético, mas também a soma de experiências dos costumes, das práticas envolvidas pelos grupos humanos, ou seja, a cultura dos povos. Assim, a Convenção Europeia da Paisagem define paisagem como uma parte do território, tal como é percebida pelas populações, cujo caráter resulta da ação de fatores naturais e ou humanos e das suas inter-relações. Falando um pouco sobre os rios no meio urbano, nós sabemos que os rios sempre tiveram uma relação intrínseca com a criação da cidade, tanto que a história dos rios, também conhecido como teoria hidráulica, corresponde em grande escala à história das próprias cidades, pois eles forneceram alimento, transporte, dentre outras coisas extremamente importantes para a cidade. Essas áreas de fundo de vale, apesar de tal importância dentro do meio urbano, acabam por sofrer uma degradação extrema por conta do desmatamento das matas ciliares, invasão dos leitos do rio, despejo de resíduos, dentre outras ações nocivas da urbanização contemporânea, causando alterações significativas nos ambientes naturais e nos corpos d'água dentro do meio urbano. As APPs urbanas, que são consolidadas a partir da década de 90 aqui no Brasil, consolidam-se como área de preservação permanente, sendo que essa é um dos primeiros passos na recuperação das áreas anteriormente degradadas, tratando-se da reconstituição das matas ciliares e dos cursos d'água, sendo que os valores acrescentados a essas áreas têm a ver com o potencial de exploração da paisagem natural e lazer contemplativo em área urbana, além de se relacionarem ao cuidado com o corpo, saúde e lazer que são tão presentes no dia a dia do cotidiano. Levantando agora o recorte territorial sobre a cidade de Limeira, nós começamos dizendo que as cidades de médio porte ainda são muito pouco estudadas, sendo que as metrópoles acabam por ter muito mais enfoque nos estudos. Para isso, então, nós devemos analisar a relação do rio com a cidade, seus impactos, o histórico, o estado atual, dentre outras idiosincrasias, a fim de compreender a situação das paisagens dos fundos de vale dentro deste tecido urbano e as suas dinâmicas. No caso de Limeira, que tem aproximadamente 300 mil habitantes segundo o IBGE de 2018, dentro dessa área de 580 km², podemos compreender que o fato de ser uma cidade média do interior paulista, devido ao seu papel polarizador dentro da malha urbana,
ela terá uma relação com os fundos de vale diferenciada. A bacia do Ribeirão Tatu, como nós estamos apresentando nesses mapas, mostram como os fundos de vale da cidade são extremamente importantes, visto que compõem uma grande parte da área da cidade, porém que se encontram em gigantesco estado de degradação por conta da intervenção no curso, retificação, retirada da mata ciliar, lançamento de esgotos e outros resíduos. Neste contexto de descaso com os fundos de vale da cidade, iremos recontar a história da reconstrução da paisagem ao longo dos corpos d'água para que se compreenda melhor como está a paisagem atual. Iniciamos pelo povoamento da cidade, que se inicia no século XIX com a doação de terras em 1826 para patrimônio religioso em nome de Nossa Senhora das Dores de Tatuíbim. A cidade inicia-se como um local de passagem de bandeirantes e abertura de estradas para as fazendas da cidade, as fazendas mais importantes da época, como a Fazenda Morro Azul. A partir de então, deu-se o surgimento da povoação e mostra-se desde o princípio o quanto o Ribeirão Tatu é essencial para a cidade, seja como um marco territorial que auxilia no reconhecimento da paisagem, seja como ponto de locação de terras, como podemos ver no mapa da malha urbana. A estrada de ferro é outro ponto importantíssimo de ser levantado sobre a cidade, visto que é utilizado o curso d'água do Ribeirão, os fundos de vale, para se guiar a linha da estrada de ferro. A Companhia Paulista de Estrada de Ferro chega em Limeira em 1876, trazendo melhora de transportes, mercadorias, transporte de pessoas e de infraestrutura urbana. Porém, começa-se a apontar os transtornos ligados a esses espaços, visto que a proximidade do Ribeirão com a cidade apenas aumenta as questões de problemas no tráfego, escoamento de águas pluviais e divisa entre espaço público e privado. Assim, o Ribeirão Tatu, que é uma bacia que cobre 75% da área urbana de Limeira, com 6,5 km de extensão e 14 afluentes, acaba por ficar extremamente degradado por conta deste passado industrial que nós levantamos e da implantação da linha férrea, e que só se degrada ainda mais ao longo do tempo. Sobre a urbanização da cidade, podemos notar que esses problemas ligados ao Ribeirão começam a se tornar ainda mais evidentes, como já dito anteriormente, por conta da proximidade. E são apresentadas pela população demandas de limpeza e requalificação desde a segunda metade do século XIX, sendo que esse pedido de retificação apresentado condiz com o ideal de produção das paisagens dos fundos de vale, que era como eles consideravam qualificado na época. Desde então, houveram diversas tentativas de requalificação do espaço, como este projeto de recuperação do Ribeirão Tatu entre 98 e 99, no qual foi feito um desassoreamento e retirada de resíduos do Ribeirão. Porém, a ausência de mata ciliar, a canalização de alguns trechos e o consequente cercamento destes, como podemos perceber especialmente na segunda foto, acabam por manter o Ribeirão num estado de degradação, visto que não é a situação ideal de como os rios deveriam estar em meio urbano. Como esta recuperação não foi efetiva, como podemos ver nas fotos seguintes, foi necessitado um outro projeto em 2002 e 2003. Como as fotos mostram, nós podemos perceber que a urbanização invade as áreas de fundos de vale, sendo que ela é ocupada por residências. Também podemos ver que a mata ciliar continua ausente e o processo de assoreamento ainda é muito presente, além, é claro, dos despejos de resíduos clandestinos que apenas aumentam a degradação do Ribeirão. Como é possível ver nessas imagens,
Mesmo com todas essas tentativas de requalificação, o Ribeirão continua degradado. O Plano Diretor Territorial Ambiental do município de Limeira, que é a Lei Complementar 442 de 2009, prevê a requalificação do Vale Tatu, com implantação de vias marginais, plano de mobilidade urbana de bicicletas, ciclovias e ciclofaixas, dentre outras diretrizes, além de outras leis e planos municipais que também versam sobre a requalificação e revitalização das áreas de fundo de vale. Porém, nenhum destes projetos tiveram completude, sendo que alguns sequer foram iniciados, e é por isso que o Ribeirão Tatu ainda continua degradado. A conclusão que chegamos para esse trabalho é que os corpos d'água são de extrema importância para a construção das paisagens das cidades, visto que, como no caso de Limeira, o Ribeirão Tatu está presente no centro e na gênese da própria cidade, e tanto que isso afeta a qualidade de vida dos cidadãos em geral. Por isso, tão relevante que nós estudemos. Porém, a degradação através da industrialização, da agricultura, da ocupação humana no espaço urbano, a poluição, a retificação do curso, sua descaracterização, o assoreamento e a retirada das matas ciliares faz com que essas áreas continuem degradadas, o que só causa problemas para a cidade e seus cidadãos. Através dos diversos planos municipais, leis, decretos e outros projetos voltados à requalificação e revitalização das áreas de APP, que foram disponibilizados pela Prefeitura de Limeira, pela Câmara Municipal e pelo Centro de Memória Municipal, podemos notar que esses projetos e medidas não possuem efetividade, visto que, como dito anteriormente, continuam degradadas essas áreas e elas acabam por retornar à degradação anterior, mesmo passando pelos diversos projetos de requalificação do espaço, causando reclamações recorrentes e a necessidade de outros planos em um ciclo infinito. A necessidade de estudo e melhora dessas áreas dentro da cidade é intrinsecamente ligada com a qualidade das pessoas. Por isso, é necessário, como podemos apontar, um novo pensamento em relação à requalificação dessas áreas. Eis aqui as referências bibliográficas usadas no trabalho. Muito obrigada por assistirem.